Rússia e Cuba anunciam uma parceria sem precedentes, na verdade com o presidente durante a Guerra Fria, claro, tá? Inclusive com uma estátua de Fidel Castro sendo colocada na Rússia. Putin e Miguel Díaz-Canel, dois grandes aliados momentâneos pelo menos, têm um inimigo em comum, que são os Yankees, os Estados Unidos. A Rússia também anuncia a disposição da construção e a entrega até imediata de uma série de quebra-gelos para a exploração do Ártico. Vamos já entender por que isso é tão importante, tão significativo para a geopolítica internacional. E também a Colômbia inicia uma discussão sobre o processo de paz no seu país, depois de uma guerra civil que data de praticamente aí 60 anos. O Irã anuncia que está enriquecendo urânio a nível de 60%, mandando uma carta à AEA, que é a grande responsável pela fiscalização da utilização da energia nuclear, e Sérvia e Kosovo voltam a quase chegar às vias de fato, embora os Estados Unidos e a União Europeia estejam extremamente preocupados e pedindo pela paz ali na região. O Zelensky diz que não vai dar nenhum tipo de trégua para a Rússia e que inclusive pretende fazer uma ofensiva, não sabe quando, na Crimeia. Será que a Rússia pediu um tempinho aí para a Ucrânia, para dar um gás aí para se recuperar? Se vocês querem saber um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal, acho que é bem legal você me acompanhar. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue postando aqui conteúdos diários para vocês, seja membro, isso me ajuda bastante, ou também, se você quiser fazer algum tipo de contribuição, vou deixar aqui a minha chave Pix para vocês. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Antes, né, deixa eu só fazer alguns comentários aqui breves, antes da gente começar o nosso vídeo. Primeiro, pessoal, que a gente teve, não é um fato geopolítico, claro, né, se bem que é um pouco, né, a gente teve a derrota aí da Argentina para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, o Catar, é um país que sofre inúmeras críticas por estar sediando e tal. A Arábia Saudita também não é muito diferente, tá? A Arábia Saudita é uma monarquia que hoje é liderada pelo príncipe saudita, né? E esse cara, inclusive, acusado, teve uma briga bem feia com a Turquia, teve uma corte de relações momentâneas também com os Estados Unidos, porque na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, ele supostamente mandou dar um fim ali num jornalista que era um dos seus opositores. A Arábia Saudita é um país que desrespeita gravemente os direitos humanos, mulheres só foram permitidas de dirigir há pouquíssimo tempo, para viajar pelo país ainda precisa de autorização do marido ou do pai, né? Então é um país bastante reacionário. Óbvio que nem todos os países islâmicos eles têm essa premissa, né? Mas a Arábia Saudita é um desses países, tá? E os Estados Unidos e a Arábia Saudita, embora a Arábia Saudita tenha essa pecha muito ruim, ela não é tão criticada pela mídia como a gente vê, por exemplo, Irã e outros países, porque a grande liderança da OPEP é uma das maiores reservas de petróleo do mundo e sempre buscou manter, pelo menos no passado mais recente, uma boa relação com os países ocidentais. Outra questão também, ontem eu falei para vocês, já tinha falado em outros vídeos também, da questão de soldados russos que eles tinham sido executados pelos ucranianos, e a Rússia estava denunciando isso. A ONU, inclusive, falou que vai fazer uma investigação. Muita gente falou, professor, mas o que aconteceu, na verdade, foi um crime, o crime de perfídia. O que seria isso, né? Quando você... Porque, assim, existe uma série de convenções, inclusive na guerra. Muita gente que às vezes nem estuda muito, né, sobre o assunto e tal, assim, professor, pelo amor de Deus, né? Guerra vale tudo, vale... Não é assim. Porque existem algumas legislações, algumas regrinhas. Dentre essas regrinhas, por exemplo, vamos imaginar, que tem um soldado, um grupo de batalha aqui e outro aqui. Se esse grupo ele se rende, seja por um sinal de rádio, uma bandeira branca, esse grupo não pode executar esse aqui. Isso seria um crime de guerra, inclusive passível de punição de outros países até, tá? O que seria o crime de perfídia? Seria você, por exemplo, no caso, que foi o que a Rússia pode supostamente ter feito nesse caso, dentre os soldados que você tem ali, eles anunciaram uma rendição, mas eles não estavam de fato rendidos. Eles se renderam para pegar os soldados ucranianos desprevenidos, e aí quando eles estivessem desprevenidos, os russos iam lá e atacariam. Isso é um crime que anula completamente as convenções de Genebra, as convenções que existem sobre as guerras, tá? Isso foi
Galera, a Ucrânia divulga bastante esse vídeo, né, do soldado russo, tal, reagindo. A Rússia fala que é mentira e isso vai ser investigado pela ONU, tá? Então, só para deixar bem claro, porque vocês sabem que aqui, né, o professor é pró-Rússia, o professor ele é pró-Ucrânia, ele é OTAN, ele é russo, tal. Cara, eu sou nada, tá? Eu torço pela paz e torço aí para que toda a verdade venha à tona, né? Eu, particularmente, parto da premissa que não existe bonzinho na geopolítica internacional, claro. A gente é muito mais similar ao modelo de democracia liberal ocidental, que tem todas as suas falhas, claro, do que ao modelo russo. Então, claro que eu compacto mais com a visão de mundo, pelo menos para o Brasil, para mim, de uma democracia liberal ocidental, com todas as suas falhas. Mas isso não anula, galera, todos os problemas aí relacionados à Ucrânia, aos Estados Unidos, União Europeia e por aí vai. Beleza? Recados iniciais passados, vamos lá para a análise do vídeo. Ó. Primeiro, a gente teve uma parceria bem importante do Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba, e do Partido Comunista Cubano também, com o Putin. Os dois, galera, estreitaram bastante a relação entre os dois países, coisa que não acontecia com tanta força, pelo menos desde o fim da União Soviética. Cuba foi um país que, depois do fim da União Soviética, sofreu demais. Já sofria com as sanções econômicas, com o embargo econômico dos Estados Unidos, desde o momento ali pós-crise dos mísseis. Só que a ajuda soviética ela sempre sustentou a ilha, digamos assim. Pós-Guerra Fria, com a nova ordem mundial, a crise da Rússia, etc., parou o financiamento, Cuba passou a sofrer muito mais do que sofria anteriormente. Agora, recentemente, o Putin, buscando novos aliados, com as sanções dos Estados Unidos, sanções da União Europeia, está buscando parcerias com a Venezuela, está buscando parcerias, inclusive, também com Cuba, tá? Os dois firmaram relações, não anunciaram ainda exatamente como vão ser essas parcerias econômicas, mas uma coisa está muito clara. Cuba já anunciou que é contra as sanções que os Estados Unidos faz à Rússia e que os dois têm um inimigo em comum, que são os Yankees, ou seja, os Estados Unidos, tá? Para vocês terem uma noção, até uma estátua do Fidel Castro foi colocada no território de Moscou, no território da Rússia. A parceria, claro, bastante significativa. A Rússia, que pode estar enfrentando dificuldades na batalha de campo contra a Ucrânia, principalmente em Kherson, em Kharkiv, mas do ponto de vista geopolítico, principalmente do Ártico, leva, galera, grande vantagem frente aos seus opositores, principalmente os Estados Unidos, tá? Quando a gente pega o Ártico, é um território que ele é rondado, ele faz fronteira com uma série de países, Noruega, Rússia, Dinamarca, com a Groenlândia, Estados Unidos, Canadá, e o Ártico, além de ser uma região super importante para futuras rotas de navios, tal, também é uma área que tem muito gás natural e muito petróleo. Quem vai explorar isso? Cara, o aquecimento global com o derretimento das calotas polares tende a deixar mais fácil tanto o transporte quanto a exploração de combustíveis fósseis. A Rússia já vem utilizando uma série de quebra-gelos e anunciou mais que vão acontecer ali até 2026, 2027. Até quebra-gelo com combustível nuclear vai existir ali no território para a exploração dessas futuras rotas. Ou seja, é a Rússia investindo em domínio, vai dar um problema isso no futuro, tá? Escuta o que eu estou falando. Do domínio da região do Ártico. Notícias importantes também relacionadas a uma possibilidade de paz na Colômbia. Para quem não sabe, galera, isso foi, na verdade, uma coisa comum a praticamente todos os países da América Latina, né? A gente teve a instalação de governos mais de direita, no contexto da Guerra Fria, alinhado aos Estados Unidos. Guerrilhas de esquerda, inclusive muitas delas com caráter ali guerrilheiro mesmo, com armas e tal, que tinha como intenção a instalação de uma ditadura socialista também, pegaram em armas e começaram a lutar contra esses governos. Muitos deles pediram ajuda aos Estados Unidos. Talvez a grande caricatura desse momento seja justamente a Colômbia, em que existiram uma série de grupos. O M-19, que hoje é o do Gustavo Petro, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que recentemente pediram a paz ao governo colombiano e até se transformaram num partido político, o Partido Comunes, olha a orientação comunista deles, né? E a ELN, o Exército de Libertação Nacional. As Farc, que era o principal grupo, já se pacificou, embora, claro, ainda existam membros que participam de guerrilha, de luta armada, tá? O que o Gustavo Petro está tentando fazer é pacificar a Colômbia a partir da anistia, a partir do perdão a esses grupos guerrilheiros, tá? Isso é muito complicado, geopoliticamente falando, porque esses grupos eles vão querer algum tipo de coisa em troca. Talvez representação política, como parlamentares, como chefes do Poder Executivo com prefeituras, coisa que valha, e anistia para grupos que sempre praticaram ali de uma maneira bastante violenta. Fora que a Colômbia hoje tem uma série de bases militares americanas.
Tanto que uma possibilidade de incursão na Venezuela, hoje não discute muito mais isso, né? Mas em meados de 2018, 2019, ela muito possivelmente viria com as bases militares americanas que já estão instaladas em território colombiano. E aí, pessoal, um bom jeito de pacificar o país, acabar com a guerra às drogas, é justamente você legalizando esses grupos guerrilheiros? O que você pensa? O Irã anuncia também que está enriquecendo urânio a uma capacidade de 60%, e isso é muito significativo porque eu não sou químico, tá? Não sou especialista no fato, mas, e aliás, se alguém tiver palavra contrária, dê uma pesquisada, claro, tá? Mas pode deixar nos comentários. Para você enriquecer urânio a ponto de usar ele para fins bélicos, armas nucleares, ele tem que estar em pelo menos ali 85, 90% de enriquecimento. Para fins pacíficos, é muito menos, 10, 20, 30. Quando você enriquece ele a nível de 60%, é muito mais, entender, é muito mais difícil você saltar do 10 fins pacíficos para 60 do que 60 para 90. 60 para 90 é muito mais fácil esse passo para o enriquecimento para fazer armas nucleares. O Irã anunciando hoje que tem essa capacidade, isso amedronta bastante os seus rivais geopolíticos locais, inclusive a Arábia Saudita, que a gente estava discutindo aqui até o momento, né? O Irã é a grande liderança xiita do Oriente Médio e a Arábia Saudita é a grande liderança sunita do Oriente Médio. Mas eu diria que o principal é Israel. Israel, que agora teve a volta do Benjamin Netanyahu, que tem uma postura um pouco mais agressiva, tal, já falou que não vai ficar esperando autorização de ONU, Estados Unidos, órgãos internacionais, pela possibilidade de interferir no Irã. Se ele achar que o Irã tem armas nucleares, coisa que valha, eles vão fazer um ataque. Assim como Israel já fez ataque no Iraque, Israel já fez ataque na Síria, alegando que os países poderiam estar desenvolvendo, na Síria, né, desenvolvendo armas de destruição em massa, principalmente contra Israel, claro. Tá? Sérvia e Kosovo estão num momento bastante tenso geopolítico também. Tá? Isso tem muito a ver com a independência que Kosovo declarou. Essa independência não foi reconhecida pelos sérvios. Hoje a gente tem o território dos kosovares de grande influência da Albânia. Tá? Quando eles se declararam independentes, a Sérvia não reconheceu. E aí começou, vamos reconquistar, não vamos tal. Hoje, Kosovo, ele tem cerca de 3 mil militares que pertencem à OTAN, e a Sérvia, por mais que seja ali uma geopolítica um pouco dúbia, tem uma parceria até que interessante com os russos. O Vučić, por exemplo, que é o atual presidente da Sérvia, ele se diz hoje um contra as sanções da Rússia e coisa que valha. Então é mais uma guerra por procuração que acontece ali no território, né, na região dos Balcãs. O que está acontecendo? Para entrar na Sérvia, para entrar na Sérvia, os kosovares, eles precisavam de um documento de identificação e de uma autorização dos sérvios. Para os sérvios entrarem em Kosovo, Kosovo também começou a exigir essa documentação, placa especial, autorização e tal. Só que a Sérvia fala assim, imagina, por que eu preciso de autorização especial? Kosovo pertence a mim, Kosovo não é independente. Então começaram algumas rusgas. Kosovo anunciou recentemente que para entrar no seu território, os sérvios precisariam dessa autorização especial também. Começou ali momentos de tensão, manifestações, tal. Bom, teve a mediação, União Europeia e Estados Unidos conseguiram mediar uma situação na qual, inicialmente, Sérvia autorizaria os kosovares a entrar no seu território sem documentação especial, e os kosovares, pelo menos momentaneamente, também deixariam os sérvios entrar sem nenhum tipo de documentação especial. Pois é, esse acordo venceu, e os kosovares começaram, inclusive, a mandar notificações para aplicações de multas. Sérvios que entraram no território kosovar sem autorização, sem a placa especial, vão pagar uma multa de cerca de 150 euros, uma multa pesada. Isso a Sérvia não aceita. Se vocês aplicarem essa multa, as manifestações vão recomeçar porque eu não reconheço vocês como território independente. Isso desagradou bastante Estados Unidos e União Europeia, que tentaram fazer uma espécie de mediação. Se os kosovares não voltarem atrás e os sérvios continuarem querendo entrar no território tal achando que é deles, isso vai gerar um grande problema geopolítico. Inclusive, a gente vai ter o grupo do Brasil agora na Copa do Mundo, tem a Suíça e a Sérvia. Na Suíça, Shaqiri e Xhaka, eles têm descendência albanesa. Na última Copa, acho que o Shaqiri, né, quando ele fez o gol, saiu comemorando, imitando o pássaro aqui, ó, que é a bandeira da Albânia. Isso tem relação com a descendência albanesa desses dois países e a Albânia com uma forte ligação com os kosovares.
Então é como se fosse um símbolo da independência de Kosovo frente aos sérvios. Olha que interessante, né? Geopolítica e futebol sempre se misturando. E para finalizar aqui, pessoal, o nosso vídeo, a questão da suposta questão ali do pedido de trégua da Rússia, tá? Já vou adiantando, a Rússia nega qualquer tipo de informação e a Ucrânia também. Mas da onde que surgiu isso? O Zelensky deu um pronunciamento ali oficial falando que ele não ia aceitar nenhum tipo de trégua momentânea, porque isso só serviria para fortalecer os russos. A única chance de uma proposta de paz seria se os russos devolvessem integralmente os territórios conquistados, tá? Então acabar com a violência dos russos. Inclusive o Zelensky, na verdade o Zelensky e seus assessores, falaram que o próximo passo depois de Kherson, uma reconquista parcial ali de Kherson, é a região da Crimeia. A Crimeia que é super estratégica, porto de Sebastopol, área turística, conecta ao Mar Negro. Era tenso, hein? Será que a Ucrânia tem bala na agulha para dominar esse território? Outra coisa importante também está ligada às declarações que o próprio Estados Unidos fez. Um general americano garantiu que fazer essa negociação do jeito que os ucranianos estão querendo fazer é praticamente impossível, porque a Rússia não vai abandonar Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e muito menos a Crimeia. Mas, né, o Zelensky diz que está conseguindo e vai partir ali para cima da Crimeia. Será que vai conseguir, galera? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.